Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A lição que agora estaremos tratando é a lição de número 13, com o título A Benignidade de Deus para com o Homem. O nosso texto, ou leitura bíblica em classe, é o capítulo 3, do verso 1 até ao verso 15. O texto áureo está no verso 14, que diz para nós esta expressão: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutíferos. A isso tendo sido colocado, queremos entrar já na lição, abrindo esta lição e considerando que é já o término de um trimestre. Muita coisa vimos nessas várias lições anteriores e estamos praticamente nos últimos versos, últimas palavras do apóstolo Paulo, agora a Tito, e como é o desenvolvimento da carta a Tito, capítulo 1, capítulo 2, trouxeram vários ensinos, várias considerações, e agora é o fecho, mais algumas observações, exortações e naturalmente a despedida nesta carta. Como introdução, dentro do nosso material de classe, em resumo, apresentamos o texto que diz: chegamos ao último capítulo da carta de Paulo a Tito. Como se trata do encerramento de uma breve epístola, procuraremos nos concentrar na doutrina da benignidade de Deus, demonstrada para com o homem através da obra da salvação, e na aplicação que o apóstolo faz desta doutrina ao recomendar-nos a prática das boas obras. Portanto, se outros assuntos poderiam ser tirados desse capítulo 3, lembremos que é uma sequência de assuntos que já vem desde os primeiros capítulos. De certa forma é a mesma pessoa que escreve e com o mesmo objetivo. Então as cartas a Timóteo, como agora a Tito, tem muitas coisas como que repetidas. Mas o particular agora, no final, vamos dar destaque a este ponto que levou o título da lição: a benignidade de Deus para com o homem. A isso colocado, nós vamos estar entrando já, conforme nosso costume, num esboço, num desenvolvimento de lição, com 3 subtítulos assim colocados: a recomendação, a benignidade para com todos, é a primeira parte. Depois teremos naturalmente, segunda parte, a benignidade de Deus para conosco, e finalmente as considerações finais, fechando esta carta. Portanto, passando ao texto em si, primeiramente só os 2 primeiros versos: e recomendação, a benignidade para com todos. Começa com esta exortação ou admoestação de Paulo a Tito, que diz, lendo os versos 1 e 2 na versão corrigida de João Ferreira de Almeida: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, e que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aí está essa demonstração de Paulo, na continuidade, observem, do capítulo 2, onde ele já vinha trazendo várias exortações. No nosso
material de classe, no primeiro parágrafo desse subtítulo, primeiro, demonstração ou recomendação à benignidade para com todos, podemos observar o que resumimos. Paulo vem orientando alguns grupos dentro da igreja quanto à sua conduta de acordo com a doutrina evangélica. E desta vez o apóstolo orienta a Tito a admoestar para que se sujeitassem às autoridades humanas e fossem mansos para com todos os homens. Aqui temos duas coisas diferentes. Primeiro, prontidão para obedecer aos superiores em tudo o que fosse bom e justo. Segundo, prudência e paciência no trato com os incrédulos em geral. O apóstolo lembra aos irmãos que os seus verdadeiros inimigos não eram os homens, que nem tudo o que eles exigissem dos crentes deveria ser considerado essencialmente maligno ou injusto. Muito bem, o que queremos estar considerando é a demonstração para com o respeito e sujeição às autoridades, no que é correto. Lembremos, mas é muito delicado isto, muito delicado, ainda mais no tempo que nós vivemos. A recomendação para ser sujeitos às autoridades, nós vemos textos em Efésios, também em Romanos, em Pedro, que colocam essas coisas bem claras para nós. Vamos voltar ao modelo do cristianismo no passado, no tempo dos apóstolos. Eles estariam como que pelo mundo pregando o evangelho, e o evangelho contraria o mundo, no particular que quem era rei e senhor é Cristo Jesus, e as autoridades achavam, principalmente na área que Paulo atuava, que era César ou o domínio romano, e César era tido como Deus, teria que ser cultuado, e os cristãos isso não obedeciam, não se prostravam, não adoravam, não realizavam honrarias tipo da idolatria para com as autoridades romanas, mas aí estariam transgredindo a lei, e continuavam assim, ao ver deles transgredindo a lei, mas existia uma lei maior que era de Deus: não terás outro Deus além de mim. Pronto. Não farás e nem te curvarás e nem servirás as imagens de escultura. Pronto. Então ficou em impasse. Uma lei humana contrária à lei de Deus. A quem obedecer? À lei de Deus. É o que eles faziam. De onde eles ficavam quietinhos. Se a autoridade cobrasse, exigisse isso, eles não fariam, e também não estariam em revolta e murmuração pelas penas, castigos que viessem. E com isso muitos eram presos, muitos eram açoitados, muitos eram mortos, porque na lei dos homens eles não eram encaixados como cumpridores, mas transgressores. Mas não é só essas leis que são assim, existem outras normas. Observemos que Jesus, diante de Pilatos, ele respondeu a Pilatos numa insistência de Pilatos, e Pilatos tendo dito desta forma: não sabes que eu tenho poder para te mandar matar ou soltar? E Jesus respondeu: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. Ou seja, Jesus colocou-se submisso à autoridade de Pilatos, colocou-se debaixo, mas só não concordou, no sentido de que, vamos supor que de Jesus fosse cumprido, que ele negasse a fé, a sua missão, e se subordinasse a César como rei deste mundo. E depois vem a conversa em que Pilatos fala sobre o reinado, e ele disse que tu disseste: para isso nasci, para isso vim ao mundo. E Jesus responde a Pilatos. Mas observe, Pilatos era tido como autoridade, e Jesus submeteu-se, mas submetendo essa autoridade, não murmurou, não questionou, levou a sentença de morte e foi pacificamente para a morte. Descumpria ou era contrário aos desejos
interesses do Império Romano e do judaísmo, mas não era contrário à ordem de Deus. Está claro isso? O que infelizmente hoje nós vemos o contrário. As leis dos homens vêm trazendo normas contrárias à Bíblia, e as igrejas e instituições religiosas estão acatando como respeito à autoridade, porque agora é lei. Aí Deus fala que aborrece o divórcio, mas agora é lei, tem que submeter a autoridade, e acatam. E depois, segundo o casamento, Deus diz que é adultério, e eles dizem, não, agora pode. Mas pode pelos homens, por Deus continua não mudando isto. É o que Jesus falou bem claro: vós vos justificais a vós mesmos. Observe isso. Mas da palavra de Deus não cai nem um tio. O homem que deixa sua mulher para casar com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido era também. Então, na lei das instituições religiosas que acataram isso, eles estão bem, os fiéis, porque estão conforme a religião. Mas quem vai julgar é Deus, e lá a lei é outra. É esta a palavra que nós temos pregado, que Paulo defendeu firmemente. Portanto, observe que nós estamos no tempo do fim. Sujeição à autoridade, o pessoal está colocando como maior do que a lei de Deus. E lembre sempre a palavra de Pedro e João: considerai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Só respondeu isso e foi açoitado, mas não deixou de falar de Jesus. Não submeteu-se a esta exigência incorreta dada pelos homens, mas subordinou-se à ordem primeira e maior de Jesus: e de pregar o meu evangelho. Então precisamos ter cuidado, porque as pessoas jogam subordinação à autoridade, como que pode aceitar tudo? Não, mas também não pode subordinar-se. Mas aí eu vou preso. Vai, mas vão me matar. Morra. Os homens podem fazer isso. Temos que temer antes aquele que pode lançar nossa alma no fogo do lago que arde por todo sempre. Portanto, temos que ter cuidado. Não podemos ir superficialmente. Sujeição às autoridades é determinada. E vamos ver alguns versículos que são importantes para nós. Dentro do proposto, vamos ver Efésios capítulo 6, que considera aquela palavra que o nosso problema não é com os homens. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, o verso 12, que eu tenho já apresentado de certa forma, que diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estejamos atentos, a nossa luta é espiritual. Agora, vamos ver Romanos capítulo 13, uma palavra importante em Romanos 13, como também isso é repetido depois pelo apóstolo Pedro, e nós vamos estar vendo em seguida. Romanos capítulo 13, verso 3 e 4: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Completando o verso 14: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, se alguma autoridade te exige uma coisa contrária a Deus, e você vai ser penalizado por isso, suporte. É o que a palavra diz. Leve o dano, mas diante de Deus você está aprovado. Aí está o caso do Nabucodonosor determinar a toda a multidão representativa das nações do mundo no tempo do seu império, e ele colocando a estátua de ouro e mandando todo mundo adorar. Todos adoraram a ordem do rei, mas Ananias, Arias, Misael ficaram firmes.
não se prostrando, sabendo que era a ordem do rei e seriam lançados na fornalha de fogo. Mas ele preferiu a fornalha de fogo do que desobedecer uma ordem clara de Deus: não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante dela e nem a servirás. Só que observe que Nabucodonosor era o homem conduzido por Deus, chamado ungido de Deus, para surpresa nossa, era a autoridade constituída por Deus. Na hora de executar a sentença, feita a sentença, jogue no lago, na fornalha de fogo, foi julgado. Só que Deus preservou, não lhes aconteceu coisa alguma. É Deus dando testemunho. A autoridade vai e tem pode ir, e Deus a opera muito além da nossa imaginação. E depois o próprio Nabucodonosor faz com que eles saiam e exalta a fidelidade deles a Deus, não temendo a consequência. Portanto, nós estamos no fim do mundo. Muitas instituições religiosas estão à vontade, obedecendo a lei para não se incomodar com o poder político. Aí cumpre-se a palavra de Apocalipse 13: estão se associando ao poder político, deixando de ser mensageiros de Deus, passando a ser falsos profetas. Daqui a pouco vem coisas mais graves. Está aí o homossexualismo. Daqui a pouco as instituições já estarão aprovando, porque muitos já estão aceitando, na ideia de que deve amar o próximo. Ame sim, mas não concorde com os erros, porque maior amor do que o de Deus para com criatura errada ninguém pode ter, mas só que não concorda. O Senhor não vem contra, apresenta a solução, o arrependimento, a mudança de vida, pelo poder que Ele dá. É diferente. E esta palavra também que falamos está em Pedro, primeira carta de Pedro, e podemos ver no capítulo 2, versos 12, vou ler um pouco mais até 17. Assim está escrito: tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei como superior, que é os governadores como por Ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Aí está. Mas quantas vezes pessoas foram injustiçadas pelas autoridades, ainda que colocadas por Deus, mas o importante é não desobedecer a Deus. Estamos prontos para isso? Observe bem, porque continua a história. Estamos no mundo e muita coisa pode estar acontecendo. Estamos à mercê do juízo de outros, ainda mais num tempo difícil como este, em que por causa da multiplicação da iniquidade o amor está esfriando e as trevas estão avançando. Mas no parágrafo 2 desse primeiro subtítulo, que é a benignidade para com todos, uma recomendação de Paulo, temos, parágrafo 2, num resumo, o texto que diz: por outro lado, mesmo quando prevalece a ignorância e a injustiça por parte dos homens, e estes resistem à verdade e se negam a enxergar a glória de Cristo no bom trato e testemunho dos seus discípulos, nós não deveríamos reagir de forma indignada ou com espírito vingativo e sendo contenciosos. A recomendação de Paulo aqui também a encontramos em outros dos seus escritos. A recomendação está em outros escritos também: retribuir o mal com o bem e demonstrar mansidão para com a insensatez
dos ímpios. Aí está esta colocação. De um lado, ou falta de entendimento ou insensatez, mas da nossa parte temos que ter o cuidado de estarmos na vontade de Deus e dentro desta colocação de sermos benignos para com todos. No capítulo 12 de Romanos, no verso 17, podemos estar lendo: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus vindo, trouxe o bem, não requerendo o mal que tinham feito contra ele e das desobediências aos mandamentos de Deus, nada. Propôs justamente uma mudança de vida para um bem maior, a vida eterna. Bem diferente. Por isso, vamos estar atentos nesses particulares que a palavra de Deus coloca para nós. Aspecto da vingança, hoje em dia, muitos vibram quando tem um ato de vingança e torcem para que os malfeitores sejam destroçados e outras coisas mais. Não entra nesse assunto. Nós estamos entrando no caminho errado. Deus tem todo o poder, todo o domínio e trará juízo a todas as coisas e a qualquer palavra dita. Portanto, cada um dará conta de si naquele dia. E Deus hoje é poderoso para livrar ou não livrar, mas no dia do juízo a recompensa virá para cada um. Portanto, vamos sair desse projeto do mundo, onde continuamente nós vemos guerras e guerras, guerras de nações e guerras nos bairros, guerra na família, e sempre o assunto é: um foi ferido, um foi magoado e o outro vem com a vingança sempre é maior, o outro sente-se prejudicado, vai trazer uma réplica, pronto, e não tem fim isto. É a expressão da palavra de Deus aqui para nós. Mas continuando nossa lição, já entrando no segundo subtítulo, a benignidade de Deus para conosco. O assunto do verso 3 ao verso 11. Estarei lendo agora este texto nesse segundo subtítulo. 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Verso 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca.
estando já em si mesmo condenado. Aí está então no nosso texto de leitura, alvo do nosso estudo, nesse subtítulo segundo, a benignidade de Deus para conosco. Observe primeiro, benignidade para com os homens, até os maus. E agora coloca aqui, nesse subtítulo, porque afinal, nós não éramos iguais a eles, e não alcançamos a benignidade de Deus, e nós somos chamados para sermos imitadores de Deus. Por isso que Jesus diz: amai a todos, amai os vossos inimigos, abençoai, não amaldiçoeis. É a expressão de Deus para conosco, dentro dessa ideia. Por quê? Porque nós somos atingidos pela benignidade de Deus. Deus usou conosco disso. Da forma que Deus agiu conosco, devemos agir para com aqueles que não nos compreendem, que nos são adversários, que são os inimigos, daqueles que são injustos para conosco, sabendo que nossa luta não é contra eles, não é contra a carne. Assim, no primeiro subtítulo, um resumo da nossa lição. Primeiro subtítulo, em resumo, passo a leitura do quadro que diz: assim como a prática da santificação é princípio básico da doutrina da salvação, não é diferente a benignidade aqui recomendada. Devemos ser mansos e pacientes para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo como eles, ou seja, insensatos, desobedientes, extraviados. Nós não éramos melhores, não. Nós éramos terríveis. Ninguém foi salvo porque era mais ou menos bonzinho. Nós éramos iguais ou piores. É o que Paulo sempre teve cuidado de dizer: eu, o maior dos pecadores, fui atingido pela graça de Deus, para Deus mostrar através de mim o quanto Ele está pronto a perdoar a todos os outros. Mas continuando a leitura do texto, e isso não somente em nossa relação uns com os outros, mas em relação ao próprio Deus. Nós também nos encontrávamos em semelhante condição, digna da justiça, da justa indignação. Ou seja, nós éramos encontrados como em semelhante condição, digna da justa indignação de Deus, e que, se não fosse a disposição do Todo-Poderoso em abrir mão do seu pleno direito de nos tratar conforme a sua ira, teríamos sido irremediavelmente condenados e destruídos. Todos nós estamos condenados pelas nossas ofensas a Deus. E seriam menores do que outros que hoje nós condenamos? Precisamos ter cuidado. Às vezes nós condenamos até os irmãos dentro da igreja, e muitos chegam e se sentem num ambiente impróprio, estão sendo julgados, apontados, e vão-se embora. Mas por acaso nós não éramos iguais ou piores que eles? Não fomos recuperados por Deus? E o que está chegando agora, que ainda está embaraçado, ou uma ovelha cujo pelo ainda está sujo, não é para nós lavarmos esta ovelha também? Porque um dia fomos lavados. Portanto, menos apontar dedos, menos falar palavras de condenação, porque a palavra de Deus coloca bem claro para nós: se virmos ao nosso irmão em alguma falta, vamos lá, vamos tratar com ele, para ver se ajuda a sair desse problema. E se ele nos atender, ganhamos esta alma para Deus, salvamos de se precipitar no abismo, de ir para a destruição. Esta é a palavra de Deus. Mas quantos não vigiam, falam, comentam com o outro, vai para o pastor precisa escolher fulano, ciclano ou beltrana? Nada disso. É o momento de a gente ficar preocupado de correr e tirar de perto do abismo, livrando esta alma. Nós não somos melhores, não somos. Precisamos ter cuidado, não ficarmos soberbos em nossa santidade aparente. Mas Deus conhece o nosso coração. Lembro
de um jovem filho dentro de uma família com irmãos e pais, e ele gloriando-se: eu permaneço firme. Meu pai já caiu, minha mãe também já foi, e meu irmão, minha irmã não estão mais na igreja, mas eu estou firme. E depois foi ele que caiu também, se gloriando em ficar aqui e os irmãos caírem, seus pais caírem da fé. Ao contrário, ele tinha que ajoelhar, chorar, pedir misericórdia a Deus e não se gloriar, que eu estou firme. Pronto, reprovado também. Entendamos isso, irmãos. A palavra é clara e vimos em Timóteo: não podemos ser como aqueles que julgam. Há um juiz e nós que somos. Mas continuando, tendo considerado esta leitura do primeiro parágrafo, vamos para o texto em 2 Timóteo capítulo 3, que foi parte de um estudo anterior, só repetimos para estar também argumentando nesse assunto da benignidade de Deus para conosco. No capítulo 3, verso 4, que diz: nós éramos como mesmo? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Nós éramos iguais. Mas vamos considerar a palavra aos Colossenses, no capítulo também 1, verso 21, que diz para nós: e vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Porque somos melhores que os outros? Nada. O mesmo poder que tem nos tirado de lugares terríveis, nos colocado aqui como herdeiros do céu, e tendo esta grande honra, privilégio de levarmos o Evangelho a outros, temos que considerar: grande foi o amor de Deus para nos resgatar, e não seria a mesma coisa para outros? Se nos alegrarmos nisso, estamos em consonância, na mesma sintonia do coração de Deus. E se agora somos aqueles que estão querendo exigir dos outros alguma coisa, nós não estamos usando de misericórdia como Deus usou para conosco, a benignidade de Deus para conosco. Mas continuando na nossa lição, passando ao segundo parágrafo desse segundo subtítulo, que diz a benignidade de Deus para conosco, fazendo uma leitura do texto em resumo, diz: então entra em cena a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, como o sinal mais claro e perfeito da benignidade e amor de Deus para conosco. A nossa salvação foi realizada por um ato divino e não por causas exteriores, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Paulo diz que Deus mostrou sua sincera e boa vontade, provendo-nos tudo aquilo de que precisávamos ou necessitássemos, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros da vida eterna. Lembremos de Jesus sendo injustiçado, morto ali em dores na cruz. A palavra dele foi qual? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estamos nós prontos a isso também? Ou nós já vamos revidar? Já existe uma reação pronta já, automática, contra aquele que de alguma forma pode nos ferir, pode de alguma forma contrário. Que Deus nos dê graça nisto. Mas continuando nesse aí subtítulo ou parágrafo 2, o apóstolo se refere à salvação como uma lavagem de regeneração e renovação do espírito, pois ao homem natural é impossível ser outra coisa senão inimigo de Deus, de modo que, para tornar-se amigo de Deus, é necessário que uma nova natureza seja implantada em seu coração, uma vida unicamente gerada
pelo Espírito Santo. O que muitos não entendem é isso, olhando para os outros, é querer da pessoa ser melhor. Não tem jeito. Não pode haver perfeição do imperfeito, não pode haver incorrupção iniciada na corrupção que é própria da nossa natureza. Temos que entender, a salvação não é mérito nosso, nenhum. Foi Deus que nos tirou, nos trouxe, nos lavou e trocou a natureza e continuou essa obra, porque nós somos muito resistentes. Mas Deus pacientemente não nos destrói na primeira rejeição dele. Deus amorosamente continua falando, porque não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se converta e seja salvo. Essa alegria. Então, se vemos o irmão, outra pessoa em comportamento errado, não julga a pessoa, é próprio, está fazendo aquilo que é próprio deles mesmo. Agora, a nossa intercessão, a nossa exposição da palavra, o nosso testemunho no caminho de Deus é que vão conduzir a pessoa a ansiar, querer, ter sede, ter fome dessa obra de Deus em nós. Aí haverá salvação. É um grande engano a gente achar que a gente está sendo o santo, o tal. Errado. Se parece que somos melhores, é que somos mais avançados na obra de Deus em nós. Enquanto o outro está desse jeito, mas vai ficar melhor do que a gente, se a gente não tomar cuidado. Digo isso por um aspecto de ciúme, né? Mas vamos empenhar mais em avançarmos para a perfeição. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que é santo, santifique-se mais ainda, não em comparação com o próximo, e muito menos com o ímpio, em comparação com Deus. Aí nós vamos estar sempre devedores, faltando muito em nós. Mas confiemos, a obra da salvação que em nós foi começada, ela continua e ela será completada até os dias da vinda de Cristo Jesus. Mas continuemos nesse processo. Falando deste assunto, desse subtítulo 2, temos a palavra em Romanos, tão bonita, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Sim, os versos 8 a 11, que leio o texto na versão corrigida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A nossa glória e no que podemos nos gloriar e contar a vantagem é a obra de Deus em nós. Cuidado, devemos jejuar, devemos orar, fazer vigília, fazer consagração e tudo isso, mas não como aquele que se esforça para ser melhor. É o contrário, é para se colocar na disposição de Deus, renunciando a nós mesmos e buscando a Deus ou suplicando a Ele para operar mais em nós. Esta é a forma correta. E muitos tropeçam quando vão para jejuns, orações, consagrações, como que estou fazendo melhor, estou melhorando, como sendo o seu esforço, a sua justiça. Aí tropeçaram. É o grande tropeço de muitos, querer se apresentar melhores para Deus, e não tem nada melhor para Deus em nós. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus, Senhor, olha como estou, precisando de Ti, e esse for o nosso jejum, a nossa consagração, sim, a nossa vigília, a nossa preocupação, Deus vem ao nosso encontro para operar em nós o que falta. Muito bem, isso colocado, vamos para um terceiro parágrafo dentro da nossa lição. A benignidade de Deus para conosco.
E o terceiro parágrafo desse subtítulo 2 diz: assim, esse é o argumento do apóstolo para que Tito ensine os que creem em Deus a procurarem aplicar-se às boas obras. Boas obras aqui é nada menos do que a benignidade aqui já explicada. É o esforço do cristão em imitar o Pai Celestial, demonstrando bondade para com todos, até os maus e ingratos. Paulo diz: estas coisas são boas e proveitosas aos homens, e ao mesmo tempo relembra os alertas quanto aos falsos discursos. Não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Convém acrescentar a explicação de que o homem herege, de que ele fala aqui, é aquele que não apenas foi enganado pelo erro das falsas doutrinas, mas que voluntariamente as abraçou, de tal modo que mesmo depois de uma e outra demonstração, prefere manter-se no erro. Portanto, primeira consideração: as boas obras, benignidade para com todos, é uma expressão diferente daquilo, amar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem a todos, sem acepção de pessoa. É isso que a palavra está dizendo. Sendo imitadores de Deus, é a palavra de Mateus capítulo 5, verso 44, que Jesus mesmo deixou para nós. Mateus capítulo 5, o verso 44, quando diz: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Continuando: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, não fazeis, ou que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí está. Agora entendamos: sermos imitadores de Deus não pelo nosso esforço, entendemos que Deus quer que faça, faça conforme a sua força. Faltou força para fazer, pede graça, para que consiga ser imitador de Deus. Ou seja, sempre sabendo qual é o correto, como proceder conforme Deus quer, e não conseguindo, voltando-se para Deus, pedindo ajuda para que isso seja alcançado pela graça que Ele pode derramar. Muito bem, assim nessa sequência vamos em frente na nossa lição. Quero apresentar um outro verso que está a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É Paulo quem coloca isso. Não é para nós pregarmos uma vez só, duas vezes para uma pessoa e nunca mais falarmos com ela. É entender se a pessoa é resistente, se a pessoa persevera ou avança no aspecto do mal, não fala mais. Mas você ama, você quer? Ora. Às vezes é melhor orar do que falar, porque até Paulo pregava o evangelho primeiramente aos judeus. A resistência foi tanta e era contínua, chegou uma hora que disse: a partir de agora não falo mais, vou somente aos gentios. Pronto. É uma palavra semelhante assim. Como vocês podem ver que algumas vezes Jesus discutia com os escribas e fariseus, não porque ele discutia em oposição, ele debatia, porque perguntavam e respondiam, ou eles colocavam coisas armando armadilha para o Senhor, e o Senhor os desarmava com a sua forma de vida
e com as suas palavras, seus argumentos dentro das Escrituras. Mas tem momento que Jesus não respondeu também, não falou mais nada, deixou-os perguntando e foi embora. Não tinha que dar mais satisfação para quem não quer ouvir. Muito bem, isso colocado, vamos por fim a nossa terceira parte, ou terceiro subtítulo, que é considerações finais. E leio assim, em Tito, no capítulo 3, os versos últimos, que são de 12 até o 15. É encerramento da carta. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E aí, nesse terceiro subtítulo, considerações finais, é o encerramento da carta. Mas, aproveitando e fazendo um resumo do nosso material de classe, no primeiro e único parágrafo que temos, diz: a carta se encerra com referências a alguns cooperadores de Paulo e a movimentação desses obreiros pelas regiões onde o evangelho estava sendo pregado. Entre estes, lemos sobre Ártemas ou Tíquico sendo enviados até Creta para substituir Tito na sua missão apostólica. O fato de o apóstolo planejar encontrar-se com Tito em Nicópolis indica que ele ainda estava livre, o que faz esta carta anteceder cronologicamente as duas cartas a Timóteo. Notemos que Tito não estava sozinho em Creta, havia ali cooperadores de destaque, como Zenas e Apolo. Muito bem, é um encerramento. Mas consideremos esse particular, a vida normal de quem está à frente de algumas responsabilidades, igrejas, grupos, rebanhos, distribuídos em diversos lugares. Quando te enviar Ártemas e Tíquico, é o verso 12 dizendo, era natural essa forma de Paulo fazer o remanejamento dos obreiros por uma questão e outra. Na verdade, Tito em Creta iria estar colocando os fundamentos que Paulo escreveu para ele, e depois outros estariam ali para dar continuidade, e Tito seria retirado para ir ter com Paulo para uma próxima etapa de trabalho. Isso mostra que Paulo estava solto ainda. Isso é antes da prisão de Paulo. E nós temos costume de uma carta depois de carta a Timóteo, então é na prisão também. E tudo mostra que não estava ainda Paulo preso. Está claro isso, irmão? Estava ainda nas atividades na região da Ásia, da Macedônia, Acaia. Ele estava para ali, de um lado para outro, e mandando gente ir e alguns obreiros vir, para poderem desenvolver o trabalho todo que teria que ser feito. Mas observem esse particular da troca de obreiros na movimentação e o fato dele ir encontrar com Paulo numa cidade, numa região que é, se não me engano, na própria Ásia mesmo. É trabalho que teriam à frente para fazer juntos. Paulo parece que sempre gostava de ter Timóteo ou Tito junto dele, nas diversas saídas e idas às igrejas por onde estivessem. Mas observe que tem cooperadores, mas Tito tem cooperadores. Na ilha de Creta tinha irmãos trabalhando além do próprio Tito. Quais são os nomes dados? Zenas. O que nós observamos na leitura aqui, que é Zenas, doutor da lei.
Então era um judeu, tudo indica, que era doutor da lei, mas estava voltado para Cristo Jesus. Então já era uma peça importante esse homem para ajudar a igreja, ou seja, naturais da região de Creta, de alguma das cidades de Creta, estavam ali aptos para ensinar o povo, dentro das orientações de Paulo, através de Tito. É o que nós temos como consideração, pensando, entendendo que Paulo nunca esteve nesta ilha, nunca esteve em nenhuma das suas cidades, não consta isto. Ele só envia os obreiros para estar espalhados e indo pregar o evangelho, porque ele não alcançaria todas as cidades naturalmente. Até Jesus fez isso, né? Separou 70 discípulos e mandou-os à frente, indo pelas aldeias em torno do caminho que ele iria seguir. E Apolo? Quem é Apolo? Será que Apolo aqui é aquele Apolo registrado em Atos dos Apóstolos, que com sua esposa eram fiéis a Deus e pregavam o evangelho? E que interessante, pregar o evangelho no conhecimento do que aconteceu com o povo de Israel até o batismo ministrado por João, que nós chamamos o Batista ou João Batista. Mas veio Paulo, vieram outros irmãos e anunciaram a este Apolo as coisas que sucederam depois de João Batista: a vinda de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua subida ao céu e a ordem de pregar o evangelho. Todo aquele que crer será salvo. E a vinda dele no último dia. E diz a palavra de Deus em Atos que Apolo entendeu, absorveu, atualizou-se nos fatos acontecendo no mundo, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, e saiu ali para Corinto e outras cidades da Grécia, anunciando o evangelho, ajudando as igrejas que Paulo já tinha, vamos dizer assim, fundado ao passar por aquelas cidades: Corinto, Tessalônica, Bereia e outras mais. E agora, se é este, ele está em Creta, uma ilha ali no Mediterrâneo, e ajudando a igreja dali agora. Mostra que, irmãos, tem homens que não temos uma notícia da chamada deles, mas estão empenhados na obra. Precisamos ter esse cuidado. Tem pessoas que se empenham na obra, e se estão pregando o evangelho de Cristo Jesus, precisamos até ajudar, mas com cuidado, né? Está pregando o evangelho? É a minha insistência, ajudem. Mas não é do nosso ministério, como disseram os apóstolos para Jesus: Senhor, não anda conosco, e está falando o teu nome por aí. E Jesus censura eles, dizendo: não há aquele que fale por nós que venha a ser contra nós, no sentido de que são impulsionados por Deus e estão falando a obra. Que Deus nos dê graça para reconhecer, para ter discernimento, porque hoje também, e sempre houve, falsos profetas. Mas tenhamos em consideração, não podemos rejeitar tudo a título de defesa. Temos que ter discernimento para aquele que for de Deus ser ajudado, e não ser impedido na ministração da palavra. E assim, observe que ele então encerra essa carta dizendo a respeito de outra vez ser benignos, serem de boas obras, nisso estarão sendo frutíferos, ou seja, dando frutos do Espírito, falado em Gálatas capítulo 5. E a saudação final, que aqui é: a graça seja com vós todos. Amém. Esta é a lição que temos. Fechando então o nosso assunto, nosso estudo, terminamos este estudo do trimestre, 3 cartas de Paulo, 2 a Timóteo, 1 a Tito, ou agora pelo aprendizado, colocando em ordem a carta a Tito, que foi antes, no tempo que ele estava livre e evangelizando as diversas regiões ali da Ásia, Caia e Macedônia, chamando Tito para ir com ele, e depois, já preso, primeira carta e a despedida desta vida, a segunda carta a Timóteo. No resumo
conclusivo, ao longo deste trimestre, aprendemos muito sobre o chamado ministerial e suas responsabilidades, mas também sobre como o Evangelho é uma obra que envolve a todos que são chamados para a esperança da vida eterna. Seja qual for sua vocação nesta vida, guardemos conosco o ensino de que a igreja é a casa de Deus e que todos nesta casa serão vasos para a honra se forem sinceros e puros no seu compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo. Não é trabalho só para os obreiros, primeiramente os chamados obreiros. Se é obreiro, a palavra diz trabalhar, mas todos aqueles que são como a comunidade, os fiéis da nossa comunidade, todos devem ser como os que são enquadrados nesta carta ou nestas cartas de Paulo, como o cristão que deve ser sal e luz deste mundo. Portanto, não esqueçamos, a nossa lição se desenvolveu nesses tópicos, ou seja, a recomendação, a benignidade para com todos, a benignidade de Deus para conosco e as palavras finais que nós tivemos nesta carta, as suas últimas considerações. Que Deus então assim abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet.
e a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.